Olá, estamos aqui para apresentar a coleção da educação infantil, em especial os livros do Maternal 2 e Maternal 3. Meu nome é Vera Maria, eu sou autora do livro do Maternal 2. Está ao meu lado a Estela Mares, autora do livro do Maternal 3. Olá, pessoal! Vamos apresentar para vocês algumas características comuns aos livros de Maternal 2 e Maternal 3. O livro de Maternal 2 é o primeiro livro que compõe a coleção da educação infantil até o segundo período. Então, são 4 séries, Maternal 2, Maternal 3, primeiro período e segundo período. O livro de Maternal 2 e Maternal 3 têm características específicas. Nós vamos falar nesse momento dessas características comuns aos livros de Maternal 2 e Maternal 3. O livro do Maternal 2 foi montado em tamanho maior, A3, com imagens grandes, bem ampliadas e em formato de pranchas. Ao trabalhar com o livro, é importante que o professor ou a professora destaque cada folha e entregue para a criança na sua carteira para realizar a atividade. Antes, porém, muitas atividades são sugeridas no manual do professor. Eu gostaria de falar um pouquinho do manual. O manual é o livro em que a professora deve ler diariamente. Eu sempre brinco que o manual deve ser o livro de cabeceira de vocês. Leiam muito o manual. O manual vem com uma fundamentação teórica, onde ele apresenta, onde são contempladas as concepções de educação, teorias e as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. O livro do Maternal 2, as atividades para cada página estão contempladas no manual e que apresenta sugestões de muita brincadeira, muitos jogos, muitas atividades com tinta, com barro, com terra, com areia. E a proposta, na verdade, do trabalho nesse primeiro momento com o maternal é de que haja um período de adaptação. Então, no manual está contemplada essa orientação, e que é o capítulo introdutório, nós chamamos de capítulo introdutório. O livro vem com capítulos, né? Vem com 2 unidades. No maternal, como as crianças são muito pequenas, então o livro é dividido em apenas 2 unidades. A primeira unidade chama-se Gente Pequena e Suas Linguagens, e nesta unidade está o capítulo introdutório lá no manual. É importante que se leia muito esse capítulo, que o professor fique atento, porque é o período de adaptação das crianças. O capítulo introdutório apresenta sugestões de como trabalhar com essa criança que está chegando com bico, com mamadeira, com fralda, com muitas crianças com algum ursinho, algum brinquedo no qual, que é a sua referência, no qual ela se apega muito e não quer largar. Muitas crianças têm dificuldade em se despedir de um adulto. Pode ser o pai, a mãe, o avô, a avó, um parente próximo ou babá. Então, esse capítulo, ele vem com uma orientação de como trabalhar esse desapego da criança, né? Essa despedida da família. Ele orienta também o período em que a criança pode ficar na escola. Há crianças que têm mais facilidade de ficar o tempo integral. Há crianças que só podem ficar 1 hora, 2 horas ou até meia hora. Então, é importante que esse capítulo seja lido e seja seguido, tá? Se você, professor, acha que sua criança, seus alunos já estão adaptados, já estão em condição de começar a fazer uma página do livro, então você pode começar a desenvolver as atividades propostas no livro do aluno. Eu trouxe para mostrar para vocês uma página do livro, e o livro tem como objetos mediadores o vovô, que é um cara moderno, ele tem uma moto, é um vovô motoqueiro e descontraído,
e o vovô mora num lugar muito especial, um sítio, e ele recebe a visita de um pássaro, que é o periquito maracanã, que é uma ave bem brasileira, e o vovô e o periquito, eles chamam, né, eles mediam todas as atividades do livro. O periquito aparece em todas as páginas, convidando as crianças a desenvolverem as atividades. Vale lembrar que antes de cada página você deve ler e seguir e desenvolver as atividades propostas no manual. Então, na página, eu escolhi aqui a página 7, que é a página que mostra o vovô, a moto e o periquito. Então, é importante que você faça uma análise dessa página com as crianças, que você comente sobre a moto. Você pode falar também sobre transportes. Dentro dessa página, a partir dessa página, pode ser desenvolvido paralelamente um projeto sobre transportes, por exemplo. E a nossa intenção é de que a criança analise, observe as cores da página, observe as personagens principais, que são o vovô e o periquito, onde o periquito está e o que o vovô faz, né? E as sugestões, elas estão no manual do professor. E antes de fazer a página, sigam as nossas sugestões, brinquem com as crianças, porque uma proposta que nós temos para o livro do Maternal 2 é a do movimento, que as nossas crianças brinquem muito, que as crianças pulem, que as crianças dancem, que as crianças rolem. Então, nós trabalhamos todas as linguagens no livro do Maternal 2, como em todos os livros. Mas no Maternal 2 nós damos um enfoque maior para a questão do movimento e da linguagem oral, que nessa fase as crianças ainda têm um vocabulário restrito e a nossa preocupação é de que ela amplie cada vez mais o seu vocabulário. Uma outra página que também é uma página que aborda a questão do movimento, da linguagem e também pode ser trabalhada uma unidade paralela a essa, por exemplo, uma unidade sobre alimentos, frutas, a importância das frutas, fica a critério seu, professor. O livro, ele dá oportunidade para você criar novos projetos. Ele não está engessando, não é um livro que você tem que fazer só aquilo que esteja dentro do seu livro. Procure trabalhar oportunidades que surjam em sala de aula. Eu escolhi a página 18 e ela vem com uma quadrinha. Outra característica do livro do Maternal 2 é de que em todas as páginas há uma quadrinha chamando, atraindo as crianças, uma rima, porque nessa fase de 2 anos as crianças gostam muito de rima. Rima é muito bom, porque com rima nós podemos trabalhar deslocamento, nós podemos trabalhar ampliação de vocabulário, nós podemos trabalhar ritmo, e a criança de 2 anos, nessa fase de idade, ela necessita de todo esse movimento e toda essa referência para ampliar o vocabulário, para ter equilíbrio, para conseguir dominar o corpo. Então, a rima que nós trouxemos nessa página é: que coisa fantástica, uma foca equilibra frutas numa cama elástica. Elástica está rimando com fantástica. Nesse projeto, também, nós procuramos trabalhar toda a questão corporal, do movimento, do ritmo, da linguagem, da música. E as páginas que compõem o manual, elas vêm sempre com essas sugestões de movimento e principalmente de literatura. Trabalhamos intensivamente com histórias, contos. Para trazer as unidades, as páginas iniciais do livro, nós temos no manual a história do vovô com o periquito Maracanã e temos a história da turma da ciranda, que são personagens que fazem parte de toda a coleção. No livro do Maternal 3, né, Estela, tem o Pipo, e a partir daí tem o Guto,
e tem uma série, um grupo de crianças que forma a turma da ciranda, e tem o papai das crianças e sempre o vovô como centro desse grupo também. É uma história que vocês vão poder se reportar sempre, né? A história está escrita enquanto uma história, mas que vocês poderão acrescentar novos capítulos a essa história de acordo com cada atividade que vai sendo desenvolvida. A gente conta com a criatividade de vocês, no sentido de acrescentar dados a essa história. Vocês vão ter sugestões a serem seguidas, mas também vocês vão atender às necessidades do grupo, colocando os nossos personagens a favor de vocês. Então, quem é o Guto? O Guto é uma criança de 3 anos que está presente no livro do Maternal 3 o tempo todo. Ele ganha o Pipo, o cachorro, que também o acompanha no decorrer da história. Novos personagens vão sendo acrescentados, como a família de Guto, seu pai, a sua mãe, seu irmão e os amigos que ele vai fazer na escola. Então, o livro do Maternal 3, ele compõe, diferente do livro de Maternal 2, uma unidade a mais. Nós já vamos trabalhar no livro de Maternal 3 com 3 unidades. São 3 unidades que atendem às necessidades dessa criança de 3 anos. Não que a criança de 2 também não seja uma criança viva, ativa. Claro, ela é dentro da sua faixa etária. Porém, a criança de 3, ela quer algo mais. Ela já fala melhor, ela já desloca melhor, ela é o tempo todo movimento, como essa criança de 2 anos, mas a sua linguagem já está mais desenvolvida, já está mais ampliada. Então, ela vai falar o tempo todo. Na página, então, do sumário, vocês já vão poder ter uma ideia do que nós vamos trabalhar ao longo do semestre. Leiam também, a Vera falou muito da importância do manual. Ressalto aqui também a importância de conhecer o manual. Então, antes de chegar ao livro do aluno, você, professor, você, educador, leia o manual. A gente procurou colocar no manual uma referência bibliográfica, uma referência, uma fundamentação teórica, que é uma fundamentação teórica que a gente diz assim, mínima, rasteira, para que você entenda realmente a nossa proposta. Leia, estude essa referência bibliográfica que está lá, faça uma leitura ou compartilhada com a coordenação, ou individual, compartilhada com a sua colega de série, grife esse manual, use, ele é seu, o livro de cabeceira que a Vera se referiu. No manual, vocês vão ter um mapa de conteúdos, onde vocês vão conhecer toda a proposta da coleção. O que trabalhou no Maternal 2? O que agora no Maternal 3 vai ser desenvolvido no livro 1, no livro 2? E o que vai ser trabalhado no primeiro período e no segundo período? É muito importante você conhecer a coleção, conhecer dentro de que proposta pedagógica esse livro está inserido. Conhecer o Maternal 3, vamos abrir o livro do aluno então. Vamos para o sumário. A gente vai começar com essa vida em família. Nós todos iniciamos em família. Então, é o primeiro núcleo, é o primeiro contato. A Vera falou da adaptação também. Essa criança sai da sua casa, vem para a escola. Então, por isso a opção do vida em família. A gente costuma perceber uma realidade, né, das escolas todas, nossa do Brasil. Nós temos Maternal 2 em algumas escolas, Maternal 3 aumentam, primeiro período aumenta. Então, a gente sabe que você, professor de Maternal 3, tem criança que já frequenta a escola desde os 4 meses, desde o berçário, e tem aquelas que estão chegando agora. Então, assim como o livro do Maternal 2, o livro do Maternal 3 não é para ser iniciado nos primeiros dias de aula. Volte ao manual, veja os capítulos, as sugestões de atividades para que você desenvolva no período de adaptação. Percebeu que seu grupo está pronto? É hora então de iniciar o livro. Então vamos trabalhar vida em família, como eu já coloquei, depois vida na escola, depois brincando e descobrindo. Ampliamos então para o livro 2, já voltamos para a escola, porque depois das férias vamos conhecer a praça e vamos fazer novas descobertas e novas brincadeiras. Aqui então nós vamos ter o Guto e o Pipo, não é? O Guto e o Pipo estão aí, então, os nossos personagens. Eles vão estar com vocês em toda a coleção, em toda a proposta. Só que nós vamos sempre, o tempo todo, trabalhar livro e manual. A gente vai buscar trabalhar, desde a página de abertura de unidade, uma proposta já de trabalho. O que é uma página de abertura de unidade? É onde você já vai trabalhar com o seu aluno o que nós vamos trabalhar nesta unidade. Quais os nomes dos capítulos? Mas não é muito uma criança de 3 anos?
pode parecer muito no início. Mas o que a gente quer não é que ele aprenda, que ele memorize isso. A gente quer começar a organizar o pensamento dessa criança. Nós já estamos, desde esse momento, com uma atividade simples, ajudando a estruturar pensamento. É isso que nós vamos buscar o tempo todo no livro de Maternal 3. Então, olha só, aí nessa abertura de unidade, você já está com a família. Lembra lá do vovô Beto e o periquito Maracanã? Olha o início, uma visita ao vovô Beto. Nós já estamos reportando ao Maternal 2. Se as suas crianças não tiveram Maternal 2, não tem problema. Você contou a história para elas. Volte ao manual, leia a história, vivencie essa história antes de abrir essa página. E já na página você está com o Guto e com a família do Guto, a Anitta, Paulo, Rafael e o Pipo. Interaja com as crianças nessa página. Elas já vão poder fazer alguma atividade que você sentir necessidade. Lendo o manual, você vai então, antes de dar uma página do livro, estamos aqui com uma página, hoje é dia de fazer massinha. Lá no manual, o que o manual sugeriu antes dessa atividade? Essa atividade é uma página, é uma prancha, como a Vera colocou, a mesma característica do Maternal 2. Antes de apresentar para a criança essa prancha, trabalhe a receita de massinha. No manual, a gente faz várias sugestões. É hora da gente trabalhar a leitura de rótulos. Só que essa leitura de rótulos não iniciou aqui. Você já pode ter iniciado a leitura de rótulos 2 semanas antes, 1 mês antes. Você já trabalhou ficha com seus alunos. Então, unidade de medida. Olha só, aqui a gente trabalha com xícara, aqui a gente trabalha com colher. Várias unidades de medida já pode ter sido trabalhada em outras receitas que vocês já fizeram. Às vezes, nem estavam pensando em uma atividade, fizeram uma receita com o aluno. Esse aluno já conheceu. Brinque antes simbolicamente. Característica nossa, 3 anos, essa criança é lúdica, essa criança gosta do jogo simbólico. O que é o jogo simbólico? Brinque, todo mundo senta, coloque qualquer pote junto com cada criança, uma vasilha, um pote de iogurte, uma colherzinha do lado. Elas vão brincar, elas vão fingir que estão colocando a farinha. Quantas xícaras de farinha? Vamos brincar? Vamos colocar 3 xícaras de farinha, 2 colheres de anilina. O que é isso? O que eu estou fazendo? Nós já estamos trabalhando contagem, nós já estamos trabalhando várias formas de medida com a criança e o oral. Então, o livro, algumas páginas, você, professor, vai pensar, mas o que é para fazer com o aluno nessa página? Às vezes não tem uma interação direta do aluno na página, no sentido do aluno ter que produzir, do aluno ter que pegar um lápis e fazer alguma coisa. Mas tem muito mais do que isso. Tem muito mais porque nós estamos trabalhando com essa faixa etária. Não esqueçam nunca disso. Essa criança já vai começar a fazer uma leitura. No momento de ler, nós estamos introduzindo para as nossas crianças que a gente começa do alto da página e descemos a página. Não é verdade? Nós somos uma leitura que começa de uma sequência, né, de o olhar, e essa criança começa a perceber isso. Então, quando ela for usar a folha, ela já vai passar o dedinho em cima de onde ela vai ler. Essas são propostas de atividade para essa página e para muitas outras páginas. Pense, Maternal 2, Maternal 3, tudo está sendo introduzido. Nada está sendo fechado. Nós não estamos ainda, não é momento de dizer, essas crianças aprenderam isso e estão prontas. Não. Maternal 2, Maternal 3, nós estamos abrindo, nós estamos iniciando, abrindo um leque de possibilidades para que essas crianças comecem a pensar de uma forma organizada. Ah, vocês estão querendo então dizer que as crianças não têm o que aprender? Não, ao contrário. Nós estamos dizendo que essas crianças têm muito o que aprender, mas não estamos deixando ninguém pronto. Estamos abrindo novas e enormes possibilidades. Vera, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre, se você puder voltar ali, um pouco mais sobre o sumário do Maternal 2, porque, como você disse, não há uma coisa pronta, né? Mas no maternal, eu falei da primeira unidade, que é Gente Pequena e Suas Linguagens, nas quais nós trabalhamos o brincar, né? A ampliação de vocabulário, porque a criança chega à escola ainda falando muito pouco. Algumas crianças, até por uma estimulação em casa e tal, falam
ter um vocabulário maior, mas a grande maioria precisa ouvir muita história, precisamos trabalhar muito com parlendas, quadrinhas, muita música, porque a música possibilita essa ampliação de vocabulário. Então, como na primeira unidade eu me detive muito na questão da adaptação do período, do capítulo introdutório, o primeiro capítulo, que é Brincar com as Palavras, que é uma oportunidade que nós temos para ampliar mesmo o vocabulário, trabalhando muito com a questão da adaptação ainda e das crianças brincarem. E através da brincadeira, essa criança de 2 anos vai conseguindo uma independência, vai sendo, vai dominando, né, vai se apropriando de uma autonomia. O segundo capítulo, que é o Brincar com os olhos, a boca, as orelhas e o nariz, nós desenvolvemos todo um trabalho com sentidos. Né? Nessa fase, a criança ainda precisa pegar muito, trabalhamos muito com tato, muito com paladar, e intensivamente com audição, e olfato e os olhos. E a segunda unidade, que é Gente Pequena, Seus Sentimentos e Brincadeiras, o primeiro capítulo é Sorrir, Chorar, Abraçar. Por quê? Porque a criança de 2 anos, ela abraça muito, ela chora muito também. Então, é importante que a professora abrace muito essa criança e que respeite o seu choro. Muitas vezes a criança não consegue pedir ajuda falando, ela chora. Então, é importante que a professora entenda esse estágio pelo qual a criança ainda está passando. E, encerrando o livro, Brincar, Jogar, Correr e Pular, que tem todo um movimento também corporal, e porque a criança de 2 anos, nós temos que ter o nosso olhar voltado para a questão do espaço e do movimento. E nesse capítulo trabalhamos muitas atividades em parque, no playground da escola, no pátio, até na sala de aula. Colocar as carteiras de lado e deixar um espaço para essas crianças brincarem. E é através da brincadeira que ela interage. E é através dessa interação que ela constrói conceitos. Muito obrigada e até uma outra hora. Muito obrigada. E conheçam agora o livro do primeiro período e segundo, dando continuidade à coleção da educação infantil.